Jesus foi um revolucionário? Jesus lutou pelos direitos sociais? Se ele vivesse nos dias de hoje, será que ele viveria em uma comunidade carente? Ele teria o seu nome vinculado a algum movimento político ou social? Política e religião se misturam? Tudo isso a gente vai conversar agora. Olá, eu sou Isaac Câmara. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo polêmico. Eu gostaria de pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar para os seus amigos, comentar aqui embaixo para interagir com a gente e clicar no sininho de notificação caso você ainda não tenha feito para receber nossas atualizações. Eu, Isaac, creio que o Estado deve ser laico, sim. Inclusive, um dos maiores beneficiados é o governante que estiver no poder. Vamos lá, nós temos uma bancada evangélica aqui no Brasil. Eu não posso falar de todas as pessoas, obviamente, mas na sua essência, de um modo geral, é uma bancada evangélica assustadora. Pessoas que se envolvem com corrupção, pastores usando o púlpito para poder falar de política, para poder promover candidatos, escândalo o tempo todo, de adultério, enfim, um monte de práticas erradas. E usa a igreja quase para comprar voto. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos falar da nossa fé e não devemos viver nossa fé. Muito pelo contrário, José e Daniel viveram, pouco falavam, mas muito faziam. Só que, se você é uma pessoa pública e você usa o seu cargo, o seu poder para promover a sua fé religiosa, isso é um caminho um pouco perigoso. O cara que peca sem levantar a bandeira religiosa, ele vai ter as consequências do pecado dele, vai ter as consequências para resolver com Deus. Agora, se o cara bate no peito, eu sou isso, eu sou defensor da família, defensor da igreja, defensor de Deus, vou fazer isso e aquilo, e aí ele não vive o que ele prega, todos podemos pecar, ok? Todos podemos pecar. Só que quando uma pessoa está em evidência, dizendo que está levando o nome de Deus e está lá no meio da política e tem um escândalo, isso é uma queimação de filme absurda, gente. Absurda. Quando ele não vive o que prega e peca, o mundo todo fica sabendo, todo mundo viu, e aí a imagem da família que ele estava defendendo vai para a lama. A imagem que todo pastor é corrupto é a imagem que predomina. A imagem de que todo cristão não presta é espalhada. Aconteceram 3 casos no meu Rio de Janeiro. Uma pastora acusada de matar o marido, de ter relações sexuais extraconjugais, de ter relações incestuosas, de frequentar casas de swing. Um escândalo, né? Cristã. Um vereador acusado de matar o filho da esposa dele. Cristão. Um líder da Câmara dos Deputados preso na Operação Lava Jato por corrupção. Ficava pedindo voto na igreja, amigo de pastores evangélicos. E tantos outros, cristãos. É muito triste, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está levando. A gente fica tão ofendido por algumas coisas que falam, propagandas que aparecem por aí na televisão, coisas que supostamente estão ferindo os valores familiares nossos, e a gente esquece que Deus ele não precisa de um advogado, ele precisa de testemunhas, ele precisa de discípulos, ele precisa de quem pregue, de quem fale o amor e de quem leve esperança para o mundo. Ele não precisa de mais perseguidores, não precisa de mais inquisidores. Deus ele não queria um rei para o povo. O povo de Israel insistiu. E aí o que Deus fez? Instituiu Saul. E aí o que Saul fez? Práticas abomináveis. Depois veio Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, adulterou, fica exposto. A consequência do pecado fica exposta. O povo todo sabia que Deus estava fazendo isso. E aí isso pode ter levado muitas pessoas a vacilarem na fé. E por que Deus... Davi é o queridinho de Deus ainda, adulterou, mandou matar o marido da Betseba. E olha que Davi foi um bom rei. As consequências elas ficam. Depois que dividiu o reino entre Israel e Judá, nunca mais Israel teve um rei justo. Nunca mais. Não dá certo misturar as coisas. Com tudo isso que a gente falou, em quem votar? Como votar? Preciso te dizer que em quem a sua consciência mandar. Baseado nos seus princípios, só cuidado para não distorcer e dizer que são princípios de Deus, sem necessariamente serem. Cuidado também para não impor os seus princípios para os outros. Podem ser diferentes os princípios, mas o voto é seu, então ok. Baseado nos seus princípios, tudo bem. De acordo com a sua experiência pessoal,
de acordo com a sua história, com a sua vida, com o seu caráter e pelas propostas apresentadas também, gente. Isso é muito importante. Somos cidadãos, temos que saber separar as coisas. Quem você acha que vai melhor servir a sociedade? Não só a você, mas a todo mundo. Vai fazer melhor. Compare, estude, saiba o que eles estão dizendo, com muita oração, tanto pela sua escolha, quanto pelo governante que entrar, independente se for o que você escolheu ou não. É difícil orar pelos nossos governantes, principalmente quando a gente não concorda com eles. Mas a gente precisa exercer isso. Os discípulos bíblicos faziam isso. Paulo fazia isso, né? Ah, mas eu não voto em quem destrói os valores da família. Aí você vota em quem é corrupto? Ah, mas eu não voto em corrupto. Aí você vota em quem não tem nenhuma proposta para governar? Ah, mas crente é tudo corrupto. Aí você vota em quem não é crente e é corrupto do mesmo jeito? Então o seu preconceito é com crente, não com corrupto. Ah, eu não voto em ditador fascista. E aí você vota em ditador comunista? Ah, porque o capitalismo é do demônio e o comunismo é de Jesus? A gente vive num mundo imperfeito, é um mundo ruim, é um mundo complicado, mas a gente tem que ser coerente em todas as coisas que a gente faz. É muito difícil votar, não tem como garantir que o seu voto vai ser certo e que o meu vai ser errado, não tem. Pensar quem é o que pode mais beneficiar a população nesse momento. Ore, escolha, vote e continue vivendo, sendo um cidadão de bem, sendo a melhor pessoa que você puder, sendo um exemplo de caráter para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, dentro da sua casa, para os seus pais, tá? Para os seus irmãos, ensinando valores e não preconceito, ensinando amor e não ódio, ensinando paz e não guerra, porque foi isso que Jesus fez. A gente tem que ser seguidor do exemplo de Cristo. Para a gente fechar, eu vou dar o último tópico. Jesus, ele é maior do que uma igreja. Ele é maior do que um movimento social. Ele é maior do que o Estado. Ele é maior do que tudo. Mas nós não podemos impor isso. Nós cremos nisso porque somos cristãos. Mas a gente não pode impor isso aos outros que não são. O Estado é laico. Ponto. Jesus, ele veio para libertar e não para oprimir. Então por que a gente está oprimindo em vez de libertar? Ah, mas estão fazendo tudo errado. A justiça vem de Deus. Nada vai ficar impune. Herodes foi lá e matou Tiago, discípulo de Cristo. O castigo veio para ele. Ele foi comido por vermes no mesmo dia. O Belsazar estava lá na orgia, na festa, na bagunça. Tiraram o reino dele e mataram ele. Nabucodonosor virou animal por 7 anos por desobedecer a Deus. Quando Jesus voltar, o juízo ele vai ser para todos. Vai haver um juízo. Então a gente não tem que ficar ansioso pelo dia de amanhã, querendo que se faz, que se paga, querer empurrar a justiça nos outros e a minha justiça, não. Deus sabe o que ele faz. 1 Timóteo 2, de 1 a 3 diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Provérbios 28, 18. Quem procede com honestidade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. E aí eu te pergunto, Jesus foi um revolucionário? Sim! O maior de todos que existiu. Juntava multidões. Mas não foi por causa das causas sociais, não foi por causa de bandeira política, não foi por causa de justiça imediata, muito menos humana. Ele foi injustiçado. Os discípulos dele foram injustiçados. Os profetas e os patriarcas foram injustiçados antes dele. Ele não veio aqui para isso. Ele lutou por liberdade, que só o amor dele permitiria que a gente tivesse. Ele lutou principalmente pela vida de todos nós quando ele morreu. Ele morreu para que nós vivêssemos. Vocês lembram de Ló? Ló, ele podia escolher qualquer lugar. E ele escolheu Sodoma. Ele escolheu ter tudo, dinheiro, riqueza, terra fértil, em troca do risco de perder a família dele e dele mesmo se perder. E no fim das contas foi o que aconteceu. E se você se envolve em um meio onde, mesmo que existam pautas boas, dignas de serem lutadas, mas que tem outras coisas que ferem os seus princípios e você não está nem percebendo que aquilo está ferindo seus princípios e vai minando aos poucos e vai te tirando, daqui a pouco você não acredita em mais nada do que você acreditava. Então, talvez não seja um bom lugar para você, cristão. Lute individualmente, gente. Lute individualmente pelos outros. Comece com um grupo pequeno de amigos. Chame pessoas. Façam a diferença na vida de pessoas, no seu contexto. A gente não vai mudar o mundo todo de uma vez, e muito menos com bandeira política, porque essa guerra vai existir até o fim. Ela já existia antes e vai continuar existindo. E quer ajudar as pessoas? Encontre uma causa que você entende ser de Deus e faça. Muda a história de alguém. Jesus enfrentou os poderes políticos e religiosos da sua época? Políticos, não.
Ele não veio para isso. E religiosos? Também não. Se ele tivesse enfrentado, o que ele fez foi ensinar, o que ele fez foi debater, o que ele fez foi dar um novo significado para a forma como eles entendiam. Jesus não mudou a lei. Jesus fez eles entenderem a lei de forma melhor, para quem quis ouvir. Se Jesus vivesse em nossos dias, ele viveria em uma comunidade carente? É possível que ele vivesse, apesar de que ele não tinha um lugar específico para recostar a cabeça, né? Mas no fim, de que isso importa se ele ia viver numa comunidade? O que importa é que tem que lembrar por onde Jesus passava, o que ele fazia, o que ele gastava tempo fazendo e quem estava ao redor. Ele curava, ele pregava e normalmente os líderes políticos e religiosos estavam ali vendo. Os soldados romanos estavam ali vendo o que ele estava fazendo. Não pode esquecer que ele não veio só para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, ele também veio para esses outros, né? Jesus, ele não perderia tempo com nada que não levasse o reino dele, que não levasse amor dele, que não levasse o evangelho para todo mundo, que não levasse a justiça dele, que não levasse a esperança da eternidade para as pessoas. Se Jesus vivesse hoje, teria seu nome associado a algum movimento político ou social. É possível que alguns partidos de direita tentassem vincular Jesus com eles, pelos valores da família, da moral cristã, da ética. Pode ser que alguns partidos de esquerda se aproveitassem que ele cuidava dos pobres, das adúlteras, das prostitutas, das pessoas à margem da sociedade, para dizer, não, ele levanta bandeira das minorias, vamos lá. Mas certamente que não, Jesus não estaria relacionado em nada com a política como não teve na época dele. Ele ensinou a cuidar, mas não ensinou a se envolver com política. Pelos seus frutos os conhecereis. Infelizmente tem cristão que fica o dia inteiro brigando na internet por causa de política. Eu não sei se eles ajudam alguém, eu não sei como é a comunhão deles com Deus no íntimo e no secreto deles, mas pelos frutos que eles estão mostrando para as pessoas que não são cristãs, ele não está mostrando nada, está mostrando só um brigão. Como eu, que sou cristão, sou visto por um não cristão? Isso importa muito. Como uma pessoa confiável ou como uma pessoa briguenta? Eu sou visto como uma pessoa que fala ou como uma pessoa que faz? Uma pessoa que diz lutar pelos menos favorecidos, mas vive confortavelmente numa casa de luxo, com as melhores tecnologias, nas melhores condições financeiras e não dou R$1 para ajudar ninguém, mas eu vou lá para passeata um dia e levanto um cartaz, eu estou lutando por você. É assim que você quer ser? A gente apoia vários valores invertidos e nem sabe, e diz que é por amor. Ou você é uma pessoa que defende a família, defende Jesus, os valores morais, mas na primeira oportunidade para pagar lá a propina pro Detran, para não precisar passar pela vistoria, faz. Passar os sinais vermelhos, colar na prova, humilhar as pessoas, propagar o ódio. Estou obedecendo a Deus, são os meus princípios, são os meus valores, e odeia as pessoas e persegue as pessoas. É esse tipo de cristão que você quer ser? Em vez de pregar Jesus, pregar religião, em vez de pregar a lei do amor de Deus, pregar regras e doutrinas vãs e humanas, José, ele não ficava pregando por aí, Daniel não ficava pregando por aí, mas os dois viraram autoridade. Sabe por quê? Porque os dois tinham um caráter íntegro, reto. Deus escolheu eles para serem autoridade. A gente não precisa se envolver com política para propagar o evangelho, nem para cuidar das pessoas. Basta ser o que Cristo pede que a gente seja. Faça o que Cristo quer que a gente faça, né? É aquela famosa frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Começa você na sua casa, sendo justo, íntegro, reto, mostrando para os seus filhos, para a sua família. É lícito se candidatar? Sim. Convém? Não sei. Quem pode responder é você. Mas você tem que ter em mente o seguinte, o que é mais fácil? Você influenciar todo mundo lá do meio que você vai entrar quando você se eleger, você fazer todo mundo virar honesto, ou você se corromper, ou você ter que calar sua boca para poder continuar lá fazendo sua função, ou você ser influenciado pelo meio. Pregar a política do púlpito, fazer campanha na igreja, permitir qualquer vínculo da igreja com algum candidato, eu, Isaac, sou totalmente contra. Sempre fui. Eu prefiro ser chamado de isentão, tá, gente? Até relativamente pouco tempo atrás, eu era uma das pessoas que estava brigando na internet, com a minha intenção sincera, honesta, e eu estava lá defendendo minhas posições políticas, minhas opiniões. E eu escolhi abrir mão disso, por mais que às vezes o dedo coce, que seja difícil, eu escolhi por uma causa maior, para que as pessoas que estão ali na minha rede social não sejam ofendidas por alguma coisa que eu falei. Eu posso ser responsável pela perdição de alguém, então eu tenho que ser muito cuidadoso com as pessoas que estão ao meu redor, com o que elas estão vendo, como eu penso, como eu me expresso. Em algum momento de raiva eu posso falar alguma coisa errada, e eu vou te dizer, é uma paz de espírito incrível, é uma mudança tremenda, é uma coisa que faz muito bem. Então eu prefiro ser chamado
de isentão, embora eu nunca tenha sido, do que ser um líder político e deixar de lado as minhas convicções principais, as mais importantes, os meus princípios, a minha fé, o meu Jesus. Eu queria que você lesse Filipenses 3, verso 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania não é aqui. Que Jesus te abençoe. Espalhe esse vídeo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.